Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. A minha convidada de hoje é a Raiane Araújo. Ela trabalha na Defensoria Pública do Estado de Rondônia e vai contar para a gente o que faz um técnico administrativo no órgão. Então, Raiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, para participar. Meu nome é Raiane, eu sou técnica administrativa da Defensoria Pública de Rondônia. Eu sou formada em administração e mestre pela Universidade Federal de Rondônia. Eu tenho 26 anos e já atuo há quase 4 anos nessa função como técnica, e há 3 anos e meio eu acumulo cargo de confiança como diretora de planejamento, também no órgão. Então, você vai poder contar um pouquinho da sua experiência, né, nesses anos. Acho que você foi aprovada no primeiro concurso que teve desse órgão, né? Acho que não tinha tido concurso até então. Isso mesmo. Até 2015, a Defensoria era um órgão que só tinha servidores comissionados ou cedidos de outros órgãos. Então, nós, por iniciativa do Tribunal de Contas e também com esforço próprio, fizeram o primeiro concurso de 2015 e as primeiras posses aconteceram em 2016. Aí eu entrei em 2017, Foram nomeadas mais de 120 pessoas efetivos, dentre analistas e técnicos, para compor esse quadro administrativo, que antes era muito assim volátil, As pessoas entravam e saíam, não tinha um vínculo com o órgão. Então, nós somos a primeira classe de servidores e agora estamos visando esse segundo concurso, talvez esse ano. O pessoal está aí na expectativa, então, justamente para que eles entendam um pouco mais sobre a profissão, a gente te convidou aqui para bater esse papo. E aí eu queria saber como que você conheceu também a carreira, né? Como que você decidiu entrar para o serviço público, estudar para concursos? Eu sempre quis ser servidora porque os meus pais são servidores públicos, meus avós eram servidores públicos, então sempre fui estimulada a isso, Eu escolhi a carreira de administração pelo meu perfil, assim, de me interessar por liderança, por organização, mas eu sempre busquei fazer concurso, E eu da Defensoria foi um dos que eu estudei com maior foco na época, Passei para esse cargo de técnico e agora não significa que eu parei, Eu continuo estudando para alcançar um cargo de analista. Inclusive, o segundo concurso eu pretendo fazer também. Então, continua aí estudando para concursos, não parou por aí. Vai tentar, se sair logo o edital, vai prestar a prova. Isso mesmo. E qual que é a importância, né, da Defensoria Pública para o Estado de Rondônia, falando assim de uma forma mais ampla para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o órgão em si? Sim, a importância em si da Defensoria é enorme, A nossa missão é levar a justiça, o atendimento jurídico às pessoas hipossuficientes, que são aquelas que não têm condição de pagar por um serviço de advogado. Nossos serviços são 100% gratuitos. Os defensores públicos são pessoas altamente capacitadas para oferecer esse serviço. E a Defensoria Pública em todo o Brasil tem crescido, A sua importância tem sido demonstrada aí nas suas ações, nos seus resultados, crescimento dos atendimentos ano a ano. Mesmo em meio à pandemia, temos conseguido belíssimos resultados de atendimento. E, especificamente no estado de Rondônia, a Defensoria é um órgão novo, A nossa lei orgânica é de 94, então, nós estamos crescendo ainda, um orçamento ainda tímido em relação aos outros órgãos, em relação ao Poder Judiciário, Legislativo, mas com o apoio da Assembleia, com o apoio do Tribunal de Contas e do governador, o órgão tem crescido, tem ganhado destaque, Todos os anos nós estamos sempre prezando pelo fortalecimento do quadro de defensores, fortalecimento do quadro de servidores, que é esse o objetivo dos próximos concursos, para que a gente possa oferecer esse serviço com maior qualidade para a população. E na prática, né, como que é o trabalho de um técnico administrativo, a rotina? Conta um pouquinho sobre isso. Como o próprio nome diz, é mais voltado para a área administrativa, Então, são atividades relacionadas, intrinsecamente relacionadas à burocracia do órgão, andamento processual, tratamento de documentos, redação de documentos oficiais. Então, dependendo da área que o técnico vai atuar, vamos supor, trabalha com RH, vai ser lotado no recursos humanos. Essa pessoa vai aprender a lidar com portarias, com publicações em diário oficial, aprender a lidar com os documentos das pessoas que entram, que saem, Se a pessoa for trabalhar na área de compras, ela já vai estar mais dedicada à elaboração de termos de referência, trabalhar junto à equipe de pregoeiros.
e estudar toda essa parte. Agora, se for uma pessoa que for lotada mais no setor de planejamento, orçamento e finanças, aí já vai trabalhar mais na execução, né, diária de orçamento, emissão de nota de empenho. E dentre essas funções mais específicas, tem as gerais, né? Juntado de documentos em processos, andamento de documentos, como eu já disse antes. Enfim, são atividades de um nível geral, né, se tratando de burocracia do órgão, mas que são extremamente relevantes. Tanto é que hoje o nosso maior número de pessoas efetivas do órgão são os técnicos administrativos, que são indispensáveis para as atividades rotineiras. E aí, desde que você entrou, você está numa mesma área, né? Que você falou tem RH, contábil, enfim, ou você foi migrando de área, se isso é possível? Logo quando eu cheguei, eu fui para a licitação, né? Eu trabalhava com elaboração de justificativa de dispensa, de inexigibilidade, fazia revisão de termo de referência, ajudava o pregoeiro em algumas atividades, né, processuais, mas aí surgiu uma necessidade no setor de planejamento e aí eu fui relotada para essa unidade. Aí comecei a trabalhar com emissão de reserva orçamentária, elaboração de estudos de impacto, algumas coisas que são mais inerentes à minha formação, porque, assim, apesar do cargo ser técnico, né, de ensino médio, o órgão preza muito por valorizar a competência da pessoa, o rol de conhecimentos e habilidades que você tem. Então, eu, como administradora, eu poderia oferecer esse algo a mais para a defensoria e o pessoal de recursos humanos me aproveitou nessa função de planejamento. E aí, com o tempo, né, e conforme foi necessitando, aí abriu-se a oportunidade para eu assumir o cargo da diretoria de planejamento. Isso é possível de acontecer com qualquer pessoa, dependendo do destaque, da dedicação, né, que ela vai oferecendo para suas funções e o nível de importância que ela dá para o seu trabalho. É plenamente possível, dentro do nosso órgão, uma pessoa ganhar oportunidades de avançar, né, conquistar cargo, conquistar um espaço, conquistar valorização, enfim, isso aí. Até queria que você, se puder contar um pouquinho mais, então, sobre a progressão de carreira, né? Porque você entrou como técnico, hoje em dia já assumiu essa posição de cargo de confiança, mas como que isso é feito? É mesmo com o passar do tempo, com as avaliações, assim, avaliações não, né? Mas com observação do perfil, com o desempenho? Existe algum curso para aperfeiçoar os servidores também? Como que é? A progressão na nossa carreira ela acontece a partir da efetivação no estágio probatório. Você permanece na classe inicial até o seu terceiro ano. Aprovado no estágio probatório, você vai avançando ano a ano automaticamente, né? Vocês podem ver a legislação do nosso plano de cargos no portal da transparência da Defensoria Pública. Fora isso, a pessoa pode agregar ao seu vencimento básico gratificação por pós-graduação ou mestrado ou doutorado, é o meu caso, eu tenho mestrado, então eu ganho um incentivo à minha qualificação nesse sentido. Infelizmente, nos últimos anos, Rondônia tem passado por alguns percalços no que se trata ao orçamento. Em 2018 e 2019, nós estávamos enfrentando o teto de gastos, não se podia aumentar a despesa com custeio. E ano passado, a pandemia, que ainda continua nesse ano. Então, a recomposição salarial ela está defasada, já tem desde a lei de 2013, nós nunca recebemos, né, essa recomposição salarial nem no nível da inflação. Infelizmente, esse é o ponto negativo, né? Mas quais são os grandes pontos positivos? Os nossos auxílios, eles são muito bons quando comparado às secretarias do executivo, auxílio alimentação, saúde, transporte. Nós temos, dependendo do setor que você é lotado, por exemplo, se você trabalha com folha de pagamento, você ganha uma gratificação por incentivo, né, a essa função que é complexa, digamos assim. Se você demonstra que tem interesse em participar de alguma comissão de estudos especiais, o DPG ele pode fixar uma gratificação temporária para que você participe dessa comissão, contribuindo, né, com seu conhecimento nos estudos, dentre outras vantagens que não são incorporadas ao vencimento, mas que já contribuem nessa soma, né, da remuneração integral. Fora isso, nós temos a possibilidade de venda de um período de nossas férias, que é convertido em abono, né? Por exemplo, às vezes a pessoa quer viajar, quer fazer uma viagem de 15 dias, mas os outros 10 dias restantes das férias dela não tem interesse em gozar, ela prefere receber aquilo em abono pecuniário. Existe essa possibilidade dentro do órgão. Nós temos a nossa licença prêmio, é um direito do servidor e isso tem sido concedido tranquilamente no órgão. Mas são bastante benefícios, né, para quem for aprovado aí.
Inclusive, qual que é a remuneração inicial para o cargo de técnico? 2.245, a inicial. Aí ela vai avançando após o estágio probatório, né? E você tinha até comentado sobre a pandemia, né, que a gente ainda está vivendo a pandemia. Os servidores eles estão trabalhando em home office, e se estão trabalhando antes já era possível? Como que ficou essa parte? Nós nunca tivemos uma experiência de home office antes, né? Quando estourou a pandemia, foi necessário essa adaptação rápida. Todas as pessoas que trabalham na área fim da defensoria, o atendimento mesmo, estão exclusivamente em atendimento remoto, trabalhando com as pessoas por telefone, por e-mail. O pessoal do administrativo, como é uma função que não, assim, indispensavelmente a gente trabalha com processos físicos, né? Trabalha com documentos físicos. Então a gente adota um esquema de revezamento, né, entre as equipes. As equipes se revezam, levam o trabalho para casa. É assim que tem sido feito no administrativo, conforme o critério de cada chefia. Só que a tendência é que a gente consiga avançar ainda mais, consiga melhorar conforme a gente consegue implantar um sistema eletrônico de tramitação de processos, que é o conhecido SEI. Nós ainda não temos, mas já assinamos um termo de cooperação com o TRF4 e que vai ser possível essa implantação ainda esse ano. Ou seja, é possível a gente começar a pensar em teletrabalho daqui para frente, né? Acho que a tendência, numa forma geral, é cada vez mais aderir em home office e teletrabalho, né? Principalmente porque a gente está vivendo esse momento. E aí, quando o trabalho é presencial, né? Como que é a estrutura do órgão e o ambiente de trabalho, assim, o relacionamento entre as pessoas? É um trabalho que você considera mais individual, mais coletivo? Ah, não, sem dúvida, cada setor depende do outro e isso é indispensável que as pessoas conversem, né? Tenham um relacionamento de trocar ideias, trocar as necessidades do dia a dia. É muito comum a gente já criar um grupo de WhatsApp para tratar de um tema, né? Para que as pessoas fiquem bem integradas. Em relação à estrutura física, a nossa sede de Porto Velho, nós conquistamos uma mudança, né? Não tem nem um mês, estamos num prédio novo, mais amplo, mais adequado para as nossas necessidades, né? Avançamos bastante nesse aspecto. O interior está avançando pouco a pouco, né? Nós já temos algumas sedes muito boas, Cacoal, Vilhena, de Paraná, são ótimas, são as cidades maiores, né? As outras estão avançando paulatinamente, conforme o trabalho da nossa gestão atual. E aí, como é que funciona em relação às lotações, né? Quando o concurseiro ele vai prestar a prova, ele pode escolher aonde ele quer trabalhar, ou isso é feito após as aprovações? Como que funciona? Normalmente, a localidade já é definida no edital. Você já se inscreve para aquele município que você deseja trabalhar, né? Pelo menos o primeiro foi assim. E em Porto Velho, é feita uma avaliação quase que por competências, né? Eles estudam seu currículo, veem quais são as áreas que você já trabalhou, e aí te encaixam em alguma unidade que combina mais com a sua competência, né? Conhecimentos e habilidades. É claro que isso também está vinculado à necessidade das unidades. Digamos, você tem experiência em engenharia, mas a divisão de engenharia já está lotada. É claro que eles não vão poder fazer mágica e abrir uma vaga para você, né? Mas o pessoal de RH tenta fazer esse esforço, né? Nomear conforme a necessidade do setor e as qualificações da pessoa. E você mesma falou, né, que o trabalho ele é mais burocrático, mas você enxerga, de certa forma, alguns momentos dinâmicos no trabalho? É um trabalho que tem rotina ou que, de repente, aparecem imprevistos e o pessoal tem que se virar aí nos 30 para resolver algum problema? Como que é? Eu acredito que essa parte mais dinâmica, ela fica mais associada às pessoas que estão nos cargos, né, de diretoria, de chefia. As pessoas que são técnicos, não, já encaram mais uma rotina mesmo, Uhum. atividade mais burocrática. E aí ele geralmente é interno, agora home office, ou em alguns momentos também tem que sair, viajar? Acontece isso também? Depende da área, né? Se a pessoa faz o concurso para técnico em informática, é bem possível que ela tenha que ir de vez em quando no interior fazer um atendimento, né? Alguma coisa assim. O pessoal da engenharia também viaja bastante para dar um apoio, um suporte para os núcleos. Os motoristas, né? Não sei se vai ter cargo para técnico motorista, no primeiro concurso teve. Uhum. São os que mais viajam também, né? O pessoal que trabalha com cotação, eles fazem muita cotação nas empresas, então eles estão constantemente indo visitar os fornecedores, né? Também tem essa dinâmica. Mas tem outras áreas que não, já são mais internas, como RH, o pessoal do financeiro,
já trabalha mais na sua própria sala mesmo. Você, por exemplo, nunca precisou viajar? Não, eu só fui uma vez fazer um curso em Brasília, porque como minha divisão cuida também de convênios federais, eu precisei dessa capacitação, que é uma outra grande vantagem da defensoria, né? Nós temos orçamento próprio destinado para capacitação. Então, se você precisar de um curso fora, online, ou então é uma necessidade do seu setor, é possível o Centro de Estudos providenciar o curso em company, né? É uma outra grande vantagem também. Em relação à carga horária, não sei se isso também vai variar dependendo da área do técnico, mas é uma carga horária fixa ou varia? De repente tem que trabalhar de final de semana, tem hora extra? Novamente, para as pessoas que têm cargo comissionado, a nossa lei estadual ela prevê que é quase que uma dedicação exclusiva, né? Se precisar trabalhar à tarde, precisar de alguma atenção ao trabalho no sábado, enfim. Mas as pessoas que não acumulam o cargo, é um expediente fixo, das 7h30 a 1h30, 6 horas corridas por dia. Então, a maioria provavelmente vai trabalhar nesse horário. Não acontece de repente ter que trabalhar à tarde, é raro, assim. Isso mesmo. E essa também é uma grande vantagem do nosso órgão, esse expediente corrido, né? Que outros órgãos do Estado, como o Ministério Público, trabalham em tempo integral. E nesse período, já que você tem atuado no órgão, tem alguma coisa que você acha que possa ser interessante aí compartilhar com os concurseiros? Alguma curiosidade, algum fato que tenha te marcado? Bom, é interessante deixar registrado que a Defensoria só tem a crescer, né? Apesar de ainda sermos um corpo de servidores pequeno, né, com poucas expectativas, assim, de recomposição nesse período, mas é um órgão que tende a crescer, tende a ampliar, né, o seu quadro de servidores. Nós estamos prestes a lançar nosso primeiro planejamento estratégico, que é um grande avanço para a gestão da defensoria. Então, a tendência das pessoas que entrem nesse período é fazer parte de um grande projeto de crescimento desse órgão. Se quiser explicar até um pouco mais o que seria esse planejamento estratégico? O planejamento estratégico nós estamos elaborando com vistas a definir todos os objetivos estratégicos, nossa missão, visão, valores, todas as iniciativas que nós vamos seguir nos próximos 4 anos. Né? É muito importante, todos os órgãos deveriam ter, e a Defensoria nunca teve. Vai ser a primeira vez, né, que nós estamos experimentando essa ideia, né, que já é muito comum na área privada e necessária, né, para que todos estejam remando para o mesmo sentido, digamos assim, né, para que as unidades estejam integradas no único objetivo. E para quem está assistindo, de repente ainda tem dúvidas, né, se esse cargo é compatível com aquela pessoa, existe um perfil para exercer essa função de técnico administrativo, características que a pessoa deve ter ou vai precisar desenvolver? Bom, eu diria que a pessoa tem que gostar de estudar, né, de aprender, porque dependendo da área que ela for se encaixar, ela vai ter que aprender alguns detalhes sobre aquele setor, né? O mínimo de organização, de comunicação, de paciência, né, com documentos, ser uma pessoa que goste de ler também é importante, né? E é claro que não se dispensa as outras competências associadas, porque pode ser que a pessoa goste de matemática e ela seja encaixada em um setor que tem a ver com números, né? Então, é um cargo bem coringa mesmo. Se tratando de defensoria pública, eu diria isso. E você, como concurseira, já conheceu estratégia? Chegou alguma vez a estudar com os nossos materiais, ou atualmente, né, que você falou que ainda vai tentar o cargo de analista também? Queria que você contasse um pouquinho. Sim, eu sou assinante, né, do portal e utilizo os materiais. Inclusive, já tem bastante material disponível para o cargo de analista da Defensoria e eu estou utilizando. Então, vamos torcer aí para quando sair o edital, você ser aprovado em analista e dar uma nova entrevista para contar o que faz um analista também, né? Compartilhar um pouco aí de uma nova experiência, mas eu queria te agradecer muito por você ter topado dessa entrevista, compartilhado aí a sua trajetória. E para a gente finalizar o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que sonham em ser aprovados, em de repente serem futuros colegas de trabalho. Ah, sim, pessoal, não desistam, né? Apesar da carreira pública ela ser muito massacrada, ela é vista de uma forma muito errada, né, pela maioria das pessoas, como se fosse uma carreira de pessoas que ganham muito bem e trabalham muito pouco. Mas nós precisamos mostrar que não é isso, né? Fazer a diferença no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família.
não somente visando o nosso bem-estar. Claro que todo mundo busca estabilidade, todo mundo busca as inúmeras vantagens que o serviço público oferece, mas nós precisamos focar também no bem-estar, naquele serviço que nós oferecemos para a população, né? Sermos, de fato, servidores públicos. Então, muito obrigada mais uma vez e a gente te deseja aí muito sucesso na sua trajetória profissional e na pessoal também. Obrigada. Pessoal, para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos, vai lá no nosso site, estrategiaconcursos.com.br. A gente termina por aqui, até uma próxima entrevista. Tchau, tchau!